Fala galera, Felipe Masmanian do Footstats, hoje para falar da grande notícia aí do mercado. Thiago Nunes é o novo treinador do Corinthians e ao meu lado tá João Izzo para comentar bastante, para explicar como é o estilo de jogo do Thiago Nunes, o que ele pode agregar ao time do Corinthians em 2020, né? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Um ótimo treinador, promissor, né? Conquistou alguns títulos na curta passagem dele pelo Atlético Paranaense, a gente vai desmembrar isso um pouco mais. Sem dúvidas, uma contratação de impacto mostra a força do Corinthians no mercado também. Exatamente, a gente vai começar falando de uma análise de números, que é nossa especialidade desde sempre, e lá no fim a gente vai fazer uma análise mais tática mesmo, né? Com imagens, aquelas bolinhas, tracinhos, que é bem legal também, dá para ilustrar diversas coisas que a gente vai falar durante o vídeo. Vamos começar por números bem simples, números de campanha geral do Thiago Nunes sob o comando do Furacão. Antes de falar esses números, a gente só pede para você que gosta do nosso trabalho, senta o dedo no like, que ajuda demais o vídeo ficar cada vez mais relevante, todo mundo vai ficar sabendo do vídeo que a gente fez. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar sabendo tudo em primeira mão, né, Izzy? E é isso aí pra gente conseguir chegar na nossa meta de 50 mil inscritos. Estamos chegando lá e com todo o apoio possível a gente vai conseguir chegar e, se Deus quiser, passar desse número. Com certeza. Mas falando dos números gerais, foram 102 jogos de Thiago Nunes no Furacão, ele assumiu no Paranaense de 2018. Isso, o Fernando Diniz era técnico da equipe principal, comandou a equipe também na Copa do Brasil ali, que o Atlético só estava disputando aquilo no momento, depois ele começou o Campeonato Brasileiro, o Diniz depois saiu e aí veio o Thiago Nunes. Veio o Thiago Nunes com 60% de aproveitamento, 59,8 exatos, um aproveitamento muito bom, 53 vitórias, 24 empates, 25 derrotas, um time com poder de fogo lá na frente bem alto, 1,53 gols marcados por jogo. A gente vai falar bastante dessa questão ofensiva do Thiago Nunes e 81 gols sofridos, uma média de 0,8 por partida, que é bem baixa, né? Ele é um cara que consegue equilibrar bastante esses dois fatores. É um cara que consegue se adaptar bastante aos estilos, não só do Atlético. Do adversário também, do adversário, lógico. É um saldo bem positivo, 1,53 por jogo, número acima de 1,5. Quase o dobro, né? Consegue equilibrar bastante os dois setores, defesa e ataque. 4 títulos conquistados em 1 ano e 6 meses de trabalho, a gente corta a parte desde o Paranaense até o final do Paranaense, aí depois ele assume no Brasileiro, lá na 13ª rodada, completou um pouquinho mais de 1 ano e 6 meses, 4 títulos do Paranaense de 2018, a Sul-Americana de 2018, o Atlético Paranaense estava jogando muita bola. Contra o Barranquilla, A Levian Cup de 19, contra o campeão japonês, e a Copa do Brasil de 2019, eliminando nada mais, nada menos do que Grêmio Internacional e Flamengo na mesma edição, não é pouca coisa. Mas bom, vamos lá, a gente vai direto para falar das principais armas desse time do Thiago Nunes, a principal característica desse time. É um time de muita posse de bola, a gente pega aqui um recorte de Campeonato Brasileiro de 2018 e de 2019, porque o Brasileiro é aquela competição de pontos corridos que acaba simbolizando muito mais o que o técnico realmente é, né? Mostra a regularidade das equipes, né? Como elas realmente performam, né? Porque mata-mata a gente sabe, né? Tem muito de estratégia para aquele jogo, dependendo, às vezes o time senta na vantagem, então é muito mais prudente, melhor mostrar os números de campeonato nacional, no caso. Nesse recorte, só lembrando, desde a 13ª rodada do Brasileirão de 2018 até a 30ª rodada do de 19, que é quando ele deixou o Atlético Paranaense, quando ele deixou o Furacão. Finalizações, um ponto muito forte, é um treinador que consegue aliar muito bem essa questão de você ter a posse, mas mesmo assim ter um volume ofensivo muito grande, conseguir muitas finalizações. 13,6 de média para o Furacão sob o comando do Thiago Nunes. Não é aquela posse estéril, né? Jamais. Consegue transformar em muitas chances reais de gol. Agora fazendo uma comparação de Atlético e Corinthians no campeonato desse ano, para mostrar o que está faltando no Corinthians, que o Thiago Nunes pode completar, pode trazer de novidade. Falando de 2019, o Atlético Paranaense, quinto time com mais posse de bola, 55 por jogo, só atrás de Santos, Flamengo, Grêmio e Fluminense, muito motivado pelos números com o Fernando Diniz, né? Mas times que têm muita manutenção de posse de bola, tem uma característica bem definida. E o Corinthians, por outro lado, lá na 12ª colocação em posse, só 49%. Essa concentração de posse do Corinthians já não é muito alta e muitas vezes é concentrada na defesa ou mesmo no meio, então o time não consegue progredir muito e não consegue ser muito ofensivo. Agora a gente fala de finalizações, como a gente viu lá atrás, o Atlético é um time que finaliza muito, o terceiro do Campeonato Brasileiro de 2019 com mais finalizações, 14,5. E o Corinthians, lá do outro lado, é justamente o terceiro com menos finalizações, só acima de CSA e Botafogo. Então estão invertidos na tabela, né? O Furacão o terceiro que mais finaliza, o Corinthians o terceiro que menos finaliza.
É uma marca bem negativa que a gente consegue ver principalmente nos jogos fora de casa, que o Corinthians não consegue ser objetivo, fica trocando passe e não consegue finalizar. Agora a gente fala das exatas mesmas marcas no Brasileirão de 2018. Na questão da posse de bola, os dois times muito equiparados, né? O asterisco lá no Atlético Paranaense é porque essa conta é desde a 13ª rodada, né? Desde quando o Thiago Nunes assumiu o Furacão, e na parte do Corinthians, aí sim o campeonato inteiro. O Carille assumiu no começo do campeonato, saiu na 6ª ou na 7ª rodada, se eu não me engano. Isso. Depois veio Osmar Loz e Jair Ventura. Corinthians que passou por apuros, conseguiu escapar do rebaixamento lá pro finalzinho do campeonato, sim. Mas na posse de bola as coisas estavam até que parecidas. Mas nas finalizações, mais uma vez essa questão inversamente proporcionais, aqui o Atlético, o Furacão, segundo time que mais finalizava, e o Corinthians, o segundo que menos finalizava de novo, né? O estilo de finalização, de ser ofensivo, já manifestando no Atlético desde o ano passado, né? Um time que, mesmo em alguns momentos, poupou alguns jogadores visando a Sul-Americana, mesmo assim mantinha esse DNA de finalização, e o Corinthians ficava naquilo, né? Posse, passe, mas não conseguia finalizar. Tanto é que só finalizou mais do que o América Mineiro, que acabou sendo rebaixado. E quer mais? Precisava de 47 passes para conseguir uma finalização, era a pior marca de todo o campeonato. Né? A verticalidade é o contrário, né? A horizontalidade, que é aquela questão de passe do zagueiro pro lateral, do lateral pro volante, do volante, né? Pro zagueiro, sem progredir em campo. Mas bom, a gente falou de bastante questões ofensivas aqui para vocês, agora a gente fala das questões defensivas. Por que não? A contratação do Thiago Nunes não é uma ruptura total do padrão de jogo do Corinthians, não é que ele é um treinador 100% ofensivo que deixa a defesa de trás. O próprio Flávio Ortega fez um tweet muito bacana falando sobre isso, e ele tem toda a razão, os números confirmam bastante isso. A gente traz 2 números defensivos aqui, finalizações sofridas e desarmes, começando pelo Brasileirão de 2019, mesmo o Corinthians do Carille, esse time mais defensivo, esse time que prioriza muito a defesa, sofreu mais finalizações do que o Furacão, 9º na estatística, enquanto o Furacão é o 3º que menos sofreu no campeonato. Essa estatística vai muito ao encontro da questão de ter a posse de bola para você não ser agredido, né? Para você questão não de defender atacando, né? Perfeito, que a gente sempre bate nessa tecla aqui. Com a bola você sofre menos. E o Corinthians muitas vezes deixou de ter a bola e aí aumenta o risco de ser finalizado, né? E na questão do combate, um time pouco combativo, o time do Thiago Nunes, importante destacar isso aqui. No Brasileirão desse ano, o 20º, o time que menos desarma, o time defende atacando, como a gente falou. Não é um time muito combativo, não dá muito bote, mas consegue ainda assim ser um time seguro, se defendendo de uma outra forma, uma questão mais posicional, né? E aí tem um negócio muito interessante de acrescentar também, que o Wellington é o primeiro volante do Atlético Paranaense, é exatamente esse retrato, um cara que começa a saída de bola, passa muito bem a bola, e no Corinthians era até então o Ralf, que é um jogador muito mais de destruição, de interceptação, não de passar a bola. E nos desarmes, o Corinthians desse ano, um time mais combativo, o 5º colocado no Brasileirão, com quase 16 desarmes por jogo. A gente mostra rapidinho a situação no Brasileirão de 2018, quando o Corinthians foi o time que mais sofreu finalizações. Tá em 20º aqui porque é o pior, né? O maior número de todos, 13 finalizações por jogo, e o Furacão já conseguia essa segurança, sendo o 6º que menos sofria. No desarme, mais uma vez, o Furacão em 20º, aqui com só 10 desarmes por jogo, e o Corinthians o 15º, um time com o Jair Ventura e com o Osmar Loz, defendia muito menos, era muito menos combativo, mal, e esse número traduz bem isso. Bom, como a gente já falou lá no começo do vídeo, agora a gente vai para uma parte de análise tática. Aproveitando que agora o João Iso está formado no curso de análise de desempenho do D360, um baita curso, inclusive a gente recomenda para vocês. Vai deixar até o link da escola aqui para você inscrever, tem diversos cursos lá. Tem curso de tudo que você pode imaginar em relação ao futebol, muito legal, muito interessante. Pessoal, gente boa demais lá. Mas bom, a gente começa falando da saída com linha de 3 do Atlético Paranaense do Thiago Nunes. Essa tela postada pelo Esporte Clube Corinthians Paulista Scouts, um Twitter, né, especializado. Sim, de análise do Corinthians, que já visando a contratação do Thiago Nunes, analisou essa questão. Explica pra gente um pouco essa saída de 3, Iso. Saída de 3, também conhecida como saída Lavoupiana, nem todo mundo conhece por esse nome, mas enfim, a popular saída de 3. Nesse jogo aqui, foi contra o Boca Juniors, na primeira fase da Libertadores. Inclusive foi um jogo que o Atlético acertou um monte de finalizações no gol do Boca, foi muito bem, mas explicando aqui a questão. Jonathan ali, o Thiago Heleno e depois o Léo Pereira. Os 3 dando bastante linha de passe para conseguir iniciar essa saída de jogo do Atlético,
Atlético com mais qualidade e só 2 jogadores do Boca aqui, então estão sempre em superioridade numérica. E olha aqui, o primeiro volante, acho que era o Wellington aqui nesse momento, já estava totalmente livre. Assim que ele já recebesse a bola, ele já estava em direção ao gol. E o René Lodge, que teoricamente é o quarto elemento dessa defesa, né, devia estar espetado, dando já amplitude para cada tela, assim, dando amplitude. E curiosamente, é a mesma coisa que o Coelho fez no jogo de ontem. A gente traz algumas imagens aqui do Premier, a gente fez, essas aqui são editadas por nós, pelo nosso Murilão aqui. O Murilo Dias, grande editor. Fez essas linhas, fez as bolinhas aqui, para destacar que o Coelho fez a mesma coisa, ele fez a saída de 3 no jogo, essa imagem não é propriamente da saída de 3, mas ele fez ao contrário, né? O lateral direito que estava tendo amplitude, o Michel Macedo estava substituindo o Fagner, ficou mais espetado, e lá na linha de 3 estava o Gil, estava o Manuel e estava o Danilo Avelar. Perfeito, Danilo Avelar ficou como quase um terceiro zagueiro, né, para iniciar a jogada, e quem dava mais amplitude do outro lado era o ponta Janderson. Mas falando um pouco agora da questão da defender com linha de 4, é a mesma coisa que o Thiago Nunes fazia no Atlético Paranaense. Ataca no momento de ataque, sai com 3 e na defesa recua os 4, o lateral que dá amplitude volta para fechar a linha certinho. Perfeito. Michel ali compondo a linha, o Manuel, o Gil e depois o Danilo Avelar. Vai continuar jogando assim, o Corinthians que tem essa identidade de jogar com linha de 3, de linha de 4, perdão, desde 2008 com o Mano Menezes, é uma identidade que vai ser mantida. Manuel tá meio escondidinho aqui, tá na frente do atacante do Fortaleza, mas o Círculo Preto mostra exatamente que é outro defensor do Corinthians por aqui. A gente aproveita para falar de mais algumas características desse Corinthians com o Coelho, que já tem algumas características do que pode vir a ser o time com o Thiago Nunes, mas aqui é uma questão de uma falha na transição defensiva, né, Isa? Exatamente, é uma falha, mas a gente também pondera, porque primeiro jogo do Coelho, que a gente está gravando esse vídeo nesse momento, então é normal acontecer falhas, uma mudança muito brusca no sistema tático do Corinthians, e uma das fases do jogo, a transição defensiva, o Corinthians defendeu mal. A gente consegue ver o Manuel ali embaixo, nem está selecionado, mas está quase fora da imagem, voltando, porque ele não conseguiu dar o bote, porque ele estava Júnior Urso fazendo o papel dele aqui na entradinha da área, na bola, né, pressionando a bola. E o Gil e o Danilo Avelar, os outros que compõem a linha de defesa, né, o Michel nem aparece no lance, né, porque ele estava bem mais para frente, mas os dois ali não conseguem ver a progressão do Romarinho, que tem um espaço muito grande, mostrado ali pelo triângulo, e aí ele conseguiu receber a bola com muita tranquilidade, fuzilou, fez o gol pro Fortaleza. Essa foi a jogada do primeiro gol do Fortaleza. Agora, para falar de uma questão ofensiva, aproveitando que lá a gente começou o vídeo com essa questão ofensiva, a gente finaliza com essa questão também, que é o volume na área, a quantidade de jogadores pisando lá dentro. Quem acompanha bastante o jogo do Corinthians sabe que o time estava com um problema grave nisso. Constantemente você via o ponta, às vezes o Pedrinho, às vezes o Janderson, procurando alguém aqui com a posse de bola na lateral do campo e sem ter ninguém para passar lá dentro. Ontem contra o Fortaleza já foi diferente, essa imagem traduz legal, né? A gente já consegue ver que tem mais jogadores ali pisando a área, o Bozelli pedindo ali também, o Janderson lá em cima, o Matheus Vital aqui, eu não tô conseguindo reconhecer quem que é. Ah não, é o Pedrinho mesmo, porque o Michel que faz o cruzamento pela direita mesmo. E aqui também tem o Júnior Urso na entrada da área, ele não tá posicionado dentro, mas ele tá ali caso tenha um rebote, né, para ter aquele bate de primeira, mas é uma coisa, inclusive, que o próprio Coelho disse na coletiva, dizendo que o Corinthians precisava ter mais jogadores preenchendo a área para incomodar os rivais. E o Thiago Nunes faz isso, o Atlético Paranaense é um time que tem muito cara pisando na área, e um cara que com certeza vai subir muito de produção nas mãos do Thiago Volpe. Do Thiago Volpe, velho, de onde eu tirei isso, né? E um cara que com certeza vai subir demais de produção, vai receber muito mais bolas, é o Bozelli, que foi a estrela do jogo de ontem, fez 2 gols, garantiu a vitória do Corinthians. E com o Thiago Nunes ele vai receber muita bola, como o Marco Ruben era assim, né, no Furacão. Perfeitamente, o Marco Ruben e o Bozelli têm estilo de jogo semelhantes, jogadores que precisam de poucos toques para conseguir fazer o gol. Inclusive, o Ruben, a gente sempre fala, isso aqui até nos dicas stats da vida, que todos os gols que ele fez pelo Atlético até agora, ele precisou de apenas um toque. O Bozelli não tem essa mesma informação, mas de qualquer forma precisa de poucos toques para fazer os seus gols aí. É um jogador semelhante, os dois são argentinos aí, pode dar certo. Tava meio escanteado, né? O Carille não dava muitas oportunidades para ele, até estavam falando dele procurar um novo clube para 2020, mas ele deve estar feliz com a contratação do Thiago Nunes, com certeza vai evoluir demais o jogo dele. Perfeito. Bom, essa foi nossa análise do Thiago Nunes, a gente tinha feito um vídeo dele lá atrás, em setembro, quando o Furacão foi campeão da Copa do Brasil, inclusive falando que era o time mais coletivo, tem essa informação que a gente ainda não deu, né? A gente acabou esquecendo de passar. É verdade, a gente esqueceu dessa aí. O Atlético Paranaense é a equipe mais coletiva no Campeonato Brasileiro. 80% das finalizações tiveram assistência, ou seja, é aquela bola trabalhada. E por coincidência ou não, o estilo de jogo do Coelho também manifesta isso. O Corinthians teve no jogo contra o Fortaleza 13 finalizações e 11 delas
com assistência. E dos 3 gols também tiveram assistência para gol, foi uma equipe bem mais coletiva. E foi recorde de passes também, né? Foi o jogo que o Corinthians no campeonato trocou mais passes e mais passes certos. E errou menos passes também, foi o menor número do Corinthians no Brasileiro. Mas agora, para fechar de vez, se você gostou do nosso vídeo, se você gostou da análise, dê o seu like aí, muito importante pra gente, inscreva-se no canal, ative as notificações, comente aí o que você acha que vai ser do Corinthians com o Thiago Nunes, se você concorda que ele vai mexer mais ou menos nessas peças que a gente falou, nessas características. É muito importante pra gente saber também, deixa o seu feedback. Fechou, né? Já falamos bastante. Falamos bastante. Grande abraço, galera, até mais. Falou, pessoal!